Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 16 de junho, e a gente vai lá para o nosso livro de atividades, corrigir a nossa tarefinha de matemática que ficou, tá? De ontem. Lembrando que a gente está trabalhando com números e medidas, unidade de milhar, né? A gente está trabalhando o número 1000, unidade de milhar. A gente está trabalhando com material dourado, com o ábaco, tá? E lá na atividade 4, da página 33, tá assim. Mateus e Caetano iniciaram uma partida de jogo da memória. Observe o primeiro par que um dos meninos formou. Então, é um jogo da memória. E como que esse par é feito? A gente observou que eu tenho que combinar o valor que está no ábaco com o valor que está lá no quadro de valores, tá? No quadro de ordens. Então, eu tenho lá no ábaco o primeiro parzinho que ele formou, 2.321. E lá na plaquinha, eu tenho lá no quadro de ordens 2.321. Então, ele formou o parzinho. Agora, vocês destaquem as cartas que estão nas duas páginas de material de apoio e colhe-as a seguir formando os pares encontrados por Mateus e Caetano. Então, vocês vão ter que, lá na página 34, vocês vão lá no material de apoio, vocês vão destacar as cartinhas que estão lá, referente tanto ao ábaco quanto ao quadro de valor, tá? Então, pares que Caetano formou. Então, eu tenho lá 1.323, uma unidade, 3 centenas, uma unidade de milhar, 3 centenas, 2 dezenas e 3 unidades. Então, eu tinha que colar ali do lado a cartinha do ábaco que tivesse esse mesmo valor. Uma pecinha na unidade de milhar, 3 pecinhas na centena, 2 pecinhas na dezena e 3 pecinhas na unidade. Depois, embaixo, eu tenho o ábaco. Então, vocês teriam que colocar a plaquinha com o quadro de valor. Então, eu tinha que, lá no meu ábaco, eu tenho 2.133. Então, eu tinha que colar aqui do lado a pecinha do quadro de valor, onde tem lá 2 unidades de milhar, uma centena, 3 dezenas e 3 unidades, 2.133, tá? A terceira que o Caetano formou, eu tinha lá também a fotinha do ábaco e do lado a cartela, eu ia ter que colar a cartelinha do quadro de valor. No meu ábaco eu tenho uma unidade de milhar, 3 centenas, 3 dezenas e 2 unidades. Então, lá do lado eu teria que colar a mesma coisa. Uma unidade de milhar, 3 centenas, 3 dezenas e 2 unidades, que representa o valor de 1.332, tá? Depois, Mateus, a mesma coisa. Então, eu tenho lá, o valor que ele tem é 2.331, e eu tinha que colar do lado o ábaco que tivesse esse mesmo valor. 2 pecinhas na unidade de milhar, 3 pecinhas na centena, 3 pecinhas na dezena e uma pecinha na unidade. Ok? Depois embaixo tem outro quadro de valor, 1.233. E eu tinha que colar do lado o ábaco que tivesse uma pecinha na unidade de milhar, 2 pecinhas na centena, 3 na dezenas e 3 na unidade. Então, eu formaria 1.233, tanto no ábaco quanto no quadro de ordem de valor. Aí, o último eu tenho o ábaco e tenho o seguinte valor lá. 2.323. Então, eu tenho lá 2 pecinhas na unidade de milhar, 3 pecinhas na centena, uma na dezena e 3 na unidade. Então, eu teria que colar ali a pecinha que forma o número 2.313. Ok? B. É a vez de Mateus jogar. Ele virou estas cartas. Então, ele virou... A primeira cartinha dele tinha lá a representação do quadro de valor, que estava lá 2.231. E a segunda cartinha que ele virou tinha o desenho do ábaco. E na representação do ábaco, tá lá assim,
2 pecinhas na unidade de milhar, 2 na centena, 1 na dezena e 3 na unidade. Essa pecinha aqui, essa representação do ábaco, ela representa o número 2.213, ok? No pontinho, Mateus conseguiu formar um par? Ele conseguiu formar um par? Não. Por que ele não formou o par? Porque a primeira pecinha tinha o valor de 2.231 e a segunda 2.213. São dois valores completamente diferentes. Apesar de terem números iguais, são valores diferentes, ok? Aí no último tá lá, colhe a seguir as cartas do material de apoio que ele poderia ter virado para ganhar um par de cartas nessa rodada. Então vocês vão colar ali 2 pecinhas. Na primeira pecinha, o valor que eu tenho é 2.231. Aí vocês colhem ali a pecinha que tenha o desenho do ábaco com 2 pecinhas na unidade de milhar, 2 pecinhas na centena, 3 pecinhas na dezena e 1 pecinha na unidade. Do lado, agora sim, vocês vão colar a que forma o valor de 2.213, tá? 2 pecinhas na unidade de milhar, 2 pecinhas na centena, 1 na dezena e 3 na unidade. Tá dando para entender? Eu espero que sim. Gente, então ali na atividade C, na vez de Caetano, ele virou uma carta com o algarismo 1 na ordem das unidades de milhar. Colhe aqui o par que Caetano poderia formar. Gente, como eu sei que vocês utilizaram quase todas as pecinhas já, eu sei que só sobrou uma pecinha que tem o algarismo 1 na unidade de milhar, que é a 1.322. Então, aqui vocês vão colar tanto a pecinha do quadro de valor de lugar, como a do ábaco, tá? 1.322, porque foi a única que sobrou, que tem o 1 como algarismo na unidade de milhar, tá? B. O que há em comum em todos os números do jogo? O que vocês observaram em comum em todos os números desse jogo aqui? Desde lá do começo, desde a outra página. O que vocês perceberam que tem em comum nos números? Todos os valores são formados pelos algarismos 1, 2 e 3. Sim ou não? Olha lá atrás, ó. 1.323, 2.133, 1.332, 2.331, 1.233, 2.231, 2.213 e agora 1.322. Então, eu tenho quantos valores aqui? Vários valores, né? Muitos valores. Mas quantos algarismos eu estou utilizando aqui? Quais algarismos que eu utilizo? Eu utilizo o algarismo 1, o algarismo 2 e o algarismo 3. Então, com esses 3 algarismos, 1, 2, 3, eu consigo fazer muitos valores, né? Repetindo o número, muitos valores. O que torna esses números diferentes? O que faz? Porque lá, 1.323 e 2.331, eu utilizo o 1, o 2 e o 3. O que faz esses dois números ser diferentes? Que tá perguntando ali, ó. O que torna esses números diferentes? A posição e a ordem dos algarismos, né? A posição e a ordem onde eu coloco 1, onde eu coloco 2, onde eu coloco 3. Então, dependendo do lugar e da ordem que eu coloco um algarismo, ele pode triplicar aquele valor, ele pode diminuir aquele valor, né? Então, eu estou utilizando só 3 algarismos, mas eu posso fazer uma infinidade de números, né? De valores. E escreva todos os números representados pelas cartas do jogo da memória em ordem crescente. Então, vocês já sabem que quando eu falo ordem crescente, que está crescendo, é do menor para o maior, tá? Crescente, crescendo. E quando eu falo em ordem decrescente, é do maior para o menor. Então, aqui é a ordem crescente que ele está me pedindo e eu vou organizar em ordem crescente os números que a gente representado nas cartas do jogo da memória, tá? Então, eu vou lá, já vou falando para vocês nessa ordem crescente, do menor para o maior. Primeiro, 1.233, depois 1.322, 1.323,
1.332, 2.133, 2.213, 2.231, 2.313, 2.321, 2.331, ok? Ó, então lá no exercício 5 tá assim. Andressa e Bruno criaram um jogo em que um dos participantes deve escolher um número e o outro deve fazer perguntas para descobrir o número escolhido. Então a Andressa pensou no número 127. A Andressa só pensou nesse número, o Bruno não sabia. Leia as perguntas que o Bruno fez e pinte somente aquelas em que a resposta da Andressa é sim. Então a primeira pergunta que ele fez foi: nesse número, o algarismo 9 vale 900? Gente, então lá no número 1927, o algarismo 9, ele vale 900? Sim, ele vale 900. Então você pode assinalar lá. Depois ele perguntou assim: tem o algarismo 7 na ordem das unidades de milhar? Tem o algarismo 7 nesse número aqui, 1927? Tem, mas ele está em que ordem? Ele está na ordem das unidades. Então, o número 7 na ordem das unidades, ele vale 7 unidades. Mas o número 7 na ordem das unidades de milhar, ele vale 7.000. Então, aqui não. O 7 não está na ordem das unidades de milhar, tá? Então, não vamos assinalar. Depois, esse número, 1927, ele é o antecessor de 1928? Antecessor, o que vem antes. Quando a gente fala sucessor, é o que vem depois, antecessor é o que vem antes. Então, 1927 vem antes de 1928? Vem antes. É o antecessor, pode assinalar. Então, agora eu sei que 1927 vem antes de 1928, é o antecessor. E qual é o sucessor de 1928? É o 1929, tá? O que vem antes, antecessor, e o que vem depois, sucessor. Depois, no pontinho, escreva por extenso o número escolhido por Andressa. Qual foi o número que ela escolheu? 1927, ok? Aí lá na página 36, agora o Bruno escolheu. O número que o Bruno escolheu foi 2020. Leia as perguntas que a Andressa fez e pinte somente aquela em que a resposta é sim. É maior que 2002? Gente, então o número que o Bruno pensou, 2020, ele é maior do que 2002? Sim, ele é maior do que 2002. Depois, ele é o sucessor de 2021? 2020 é o sucessor de 2021? Ele vem depois? Não. Ele vem antes, ele é o antecessor. 2020 é o antecessor de 2021. Então, não vamos assinalar essa. Depois, é o resultado de 20 mais 20? 2020 é o resultado de 20 mais 20? Quanto é 20 mais 20, terceiro ano? 20 mais 20 é 40, não é 2020. Tá bom? Então, não vamos assinalar. Pontinho, escreva por extenso o número escolhido por Bruno. Então, vocês vão escrever lá 2020. Ok? C, recorte as peças do material dourado da aba, que estão aqui do ladinho, e colhe-as completando a quantidade que falta para formar o número pensado pelas crianças. Então, eu tenho lá, Andressa, 1927. Eu tenho que formar esse número aqui com as pecinhas do material dourado. Então, eu tenho lá 1927. Ela já tem aqui duas placas. Quanto vale duas placas? Cada placa vale 100. Se eu tenho duas placas, eu já tenho aqui 200. Ela também tem uma barrinha, que uma barrinha vale 10. E ela tem também aqui cubinhos. Ela tem 7 cubinhos. Então, aqui ela já tem 217. Quanto será que faltam? Então, a primeira que vocês vão colar aqui, que vocês podem colar, é o cubo. O cubo que vale 1000, o cubão vale 1000. Então, vocês coloquem o cubo lá e aí ela vai ficar com 1227. Quantos que faltam agora? É 1900, então faltam placas. Então, vamos ver quantas placas faltam? Tem 1227, então vamos lá. 1327, 1427, 1527, 1627, 1727,
1827, 1927. Faltam 7 placas. Cada placa vale 100. Então, eu falei tudo errado, porque não era 27, era 17, tá? Ela já tinha lá 217. Então, colocamos um cubão, ficou 1217. Então, agora, se antes a gente tinha calculado, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 7 barras ficou 1917. Então, o que eu preciso ainda? É 1927. E aí eu tenho até agora 1917. Preciso de mais uma barrinha. E aí vocês escolhem lá. Ó, igual a da Pro. A Pro tá doidinha hoje, gente. Meu Jesus. Então, lá na página 37, agora eu tenho o Bruno. O Bruno é 2020, tá super fácil esse daqui. Porque o que ele já tem lá? Um cubão. Quanto que vale o cubão? 1000. Então, ele só tem 1000. Eu preciso, é 2020, eu preciso de quanto agora? 1020, ainda falta. Então, eu colo mais um cubão e 2 barrinhas que valem 20. Então, agora eu tenho 2 cubão e 2 barrinhas. 2 cubões e 2 barrinhas. Tá bom? D. Cole no espaço a seguir as peças do material dourado que sobraram. Agora, vocês vão colar aqui as peças que sobraram, que tava, todas que sobraram. E aí tá perguntando embaixo, essas peças representam que número? Essas peças que sobraram. Representam um número. Eu tenho 2 cubos do grande, 1, 2, 3 placas que valem 100, 2 cubos que valem 1000 cada um, 3 placas que valem 100 cada uma e 2 barrinhas. Então, eu tenho ali 2320. Agora, vamos para as horas. Observe um pouco da rotina de Mariana durante um dia da semana. O horário indica o início de cada atividade representada. Então, eu tenho várias atividades ali. Eu tenho ela acordando, escovando os dentes, tomando café da manhã e estudando. E aí, tá assim, pra gente observar a rotina dela e o horário que inicia cada atividade. O horário que ela acorda, o horário que ela começa a escovar os dentes, o horário que ela começa a tomar o café da manhã e o horário que começa a estudar. Então, lá na página 38 tá assim. Quanto tempo se passou da hora que Marina acordou? Era Mariana, né? Agora, não era Marina mesmo. Gente, socorro. Quanto tempo se passou da hora que Marina acordou até ir escovar os dentes? Então, eu sei que ela acordou 8 horas e ela foi escovar os dentes 8 horas e 5 minutos. Então, quanto tempo passou do acordar até o escovar os dentes? 5 minutos, ok? 5 minutos. Eu tenho aqui o relógio ó, em verdinho, tá vendo o tempinho que ela levou? Embaixo, da hora que acordou até Marina iniciar o café da manhã, quantos minutos se passaram? Então, ela acordou 8 horas e ela começou a tomar o café da manhã 8h10. Então, quantos minutos se passaram? 10 minutos. C. O relógio a seguir está marcando a hora em que Marina iniciou uma das atividades de sua rotina. O relógio que tá ali do ladinho. Que horas o relógio está marcando? Então, que horário que ele está marcando aqui, ó? O ponteiro menor das horas apontando aqui para o 8 e o maior dos minutos para o 6. Então, eu sei que já passou 8 horas e quantos minutos? 8 horas e 30 minutos. Então, ó, que horas o relógio está marcando? 8 horas e 30 minutos. Que atividade Marina começou nesse horário? Nesse horário, Marina começou a estudar, ok? Quantos minutos se passaram desde que Marina acordou até iniciar essa atividade, até começar a estudar? Ela acordou 8 horas, ela começou a estudar 8h30, 8 horas e 30 minutos. Quantos minutos se passaram do acordar até o começar a estudar? 30 minutos, tá? Pinte no relógio o espaço que corresponde aos minutos que o ponteiro grande percorreu desde que Marina acordou até o início dessa atividade. Então, vocês vão pintar. Ela acordou 8 horas, não foi? O ponteiro pequeno no 8 e o ponteiro maior no 12. Então, eu tenho que pintar o espaço que o ponteiro maior, o ponteiro dos minutos, percorreu até chegar 8h30. Então, 8h30
percorreu meio relógio. Vocês vão pintar do 12 até o 6, ok? Assim que começou a atividade, quantos minutos faltavam para 9 horas? Assim que ela começou a estudar, era 8 horas e 30 minutos, né? Sim. Então, de 8 horas e 30 minutos até as 9 horas, quantos minutos se passaram? 30 minutos, muito bem, gente. Vocês estão muito sabidos. Então, agora lá na página 39. D. Marina fez a lição em 40 minutos. Marque nos relógios a seguir que horas eram quando ela terminou de fazer a lição. Ela demorou 40 minutos para fazer a lição. Ela começou a fazer a lição 8 horas e 30 minutos. Então, eu tenho que contar a partir das 8h30, das 8 horas e 30 minutos, dali mais 40 minutos, tá? Então, vocês vão desenhar no relógio 9h10, porque das 8h30 eu tenho que contar mais 40 minutos. Ó, das 8h30 até as 9 horas dá 30 minutos. Sim ou não? Depois mais 10 minutos, 9h10, tá? Façam nos dois relógios. No relógio digital, 9 horas, 2 pontinhos, 10 minutos. No relógio analógico, o pontinho menor no 9, o ponteiro menor no 9 e o ponteiro maior no 2, 9h10. 7. Às 11 horas, Henrique começou sua aula de natação. Observe no quadro a programação. 11 horas, ele começou a aula dele de natação. E ali eu tenho um quadro com toda a programação da aula. Então, 15 minutos de aquecimento, 15 minutos de nado livre, vai nadar lá na piscina, 20 minutos de nado costas, 10 minutos de brincadeiras. Sobre a programação da aula de natação, marque com um X as frases corretas. Então, a primeira frase é: o aquecimento durará menos de meia hora. Quanto que vai durar o aquecimento? 15 minutos. Vai durar menos de meia hora? Sim, pode assinalar. O aquecimento junto com o nado livre terão duração de mais de meia hora. O aquecimento mais o nado livre vai ter a duração de mais de meia hora? Não, porque 15 minutos de nado livre, 15 minutos de aquecimento vai dar exatamente meia hora. Então, não é mais de meia hora, são exatos 30 minutos, tá? Então, não. Exatamente meia hora é o tempo que os alunos levarão treinando nado livre e nado costas. Então, são 15 minutos de nado livre e 20 de nado costas. Então, vão ser 20 mais 15, 35 minutos juntando esses dois nados. Então, vai ser exatamente meia hora? Não vai ser, porque meia hora são 30 minutos. E ali eles vão levar 35 minutos, tá? Ao todo, os alunos terão meia hora para nadar de costas e brincar. Então, nado costas, 20 minutos, 10 minutos de brincadeira. 20 mais 10, 30. Eles terão 30 minutos para nadar costas e brincar? Sim, pode assinalar. Último. O tempo da aula é 1 hora? O tempo da aula é 1 hora? Sim. E aí, como que eu sei que é 1 hora? Façam os cálculos. 15 mais 15 mais 20 mais 10. Façam aí. E vê se tem que dar quanto? 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Então, 15 mais 15 mais 20 mais 10, para ser 1 hora tem que dar quantos minutos? 60. Façam a conta. B. Marque nos relógios a seguir o horário previsto para o início de cada uma das atividades da aula de natação. Então, vocês vão marcar aqui lá. Cada uma das atividades. Então, vocês vão começar lá a marcar lá minutos de nado livre. 11h15, vocês marcam lá o primeiro. Depois, nado costas, 11h30, vocês marquem lá nos dois relógios. E brincadeiras, 11h50. Eu sei que se a aula começa 11 horas e tem 15 minutos de aquecimento, para começar o nado livre, eu sei que o nado livre vai começar às 11h15. E se eu sei que o nado livre tem 15 minutos, eu sei que o nado costas vai começar 11h30, porque eu tenho que somar o tempo do nado livre e o tempo de aquecimento, tá? Depois, para eu saber o tempo da brincadeira, eu tenho que somar aquecimento, nado livre, nado costas. Eu tenho que somar esses 3 horários para eu saber
que horas que vai começar as brincadeiras, que é 11h50, que vocês vão anotar lá no reloginho de vocês, nos dois, digital e analógico, tá bom? Então, vocês vão corrigir essa tarefinha que eu dei agora. Quem não tinha feito ainda, vai dando pause, vai corrigindo junto com a Pro. E hoje, vocês não vão fazer tarefinha, por quê? Porque eu quero que vocês se concentrem hoje lá nas avaliações. Eu quero que vocês vão lá no portal e façam as avaliações, tá? Tentem fazer pelo menos uma por dia. E aí, além de fazer as avaliações, eu quero que hoje, terça-feira, vocês estudem, tá? Então hoje, à tarde, eu vou fazer avaliação de língua portuguesa. Então aproveita o horário da manhã para estudar a língua portuguesa. Vai lá na apostila, revê o conteúdo, anota no caderno, igual a gente fazia na sala, revisãozinha. Amanhã eu vou fazer matemática, então o tempo livre que eu tenho, eu vou estudar matemática, façam isso, tá bom? Vão lá no portal, que amanhã eu já vou entrar e já vou começar a olhar quem que já fez, quem não fez, tá bom? Se concentrem, façam com atenção, tá bom? E é isso. Fiquem com Deus, façam tudo bem, bem, bem bonitinho, se cuidem e até amanhã.